Olá, você que visita o canal AGGC Matemática, eu fico feliz de recebê-lo para a resolução dessa prova do Enem de Matemática de 2017, segunda parte. Nós faremos a resolução da prova azul de 2017, da questão 147 a 157, pela professora Gisélia Clarice. Você que assiste essa videoaula, coloque o fone de ouvido, se recolha, se concentre. Se alguma coisa tirou a sua atenção, pause o vídeo, volte e retome a aula e faça isso tantas vezes quantas você achar necessário até que você tenha entendido tudo. Boa aula! Questão 147 da prova azul do Enem de 2017. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H pequeno, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H pequeno, cada unidade representa 1 metro. Aqui nós temos o gráfico do registro da profundidade. O eixo vertical é o registro da profundidade dado em metros e no horizontal a hora 13, 14, 15, 16 e 17 horas. Foi informado que entre 15 horas e 16 horas o rio diminuiu em 10%. Baixou 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metros no local onde foram feitos os registros? Item A, 18, B, 20, C, 24, D, 36, E, 40. Em 16 horas, o rio baixou 2 metros, tá? No problema. Isso é um probleminha de regra de 3 simples. Então, quando ele baixou 2 metros, isso corresponde a 10%. Aqui, você já sabe que 10% de um número que dá 2, esse número é 20. Só que ele baixou 2 metros. 20 menos 2 dá 18. Então, esse é um probleminha direto, mas eu vou resolver passo a passo. Então, a profundidade do rio em metros é 100%. Corto o zero. A profundidade do rio vai ser 2 vezes 10, que dá 20. A profundidade do rio é 20 metros. Mas como às 16 horas ele baixou 2 metros, dá 20 menos 2 metros, isso vai dar 18 metros, letra A. Então esse é um exercício bem fácil, rápido de resolver. Ele é justamente proposto para que você ganhe tempo nas outras questões em que você tem, além de cálculos às vezes um pouco mais trabalhosos, o tempo que você leva para ler o problema e entender. Contemple, vamos para a próxima. Questão 148 da prova azul do Enem de 2017. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada à natureza. Aqui está a foto da cabana, que é a figura 1. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, então a figura 2 é essa aqui. Essa aqui é a forma da cabana. A, tetraedro. B, pirâmide retangular. C, tronco de pirâmide retangular. Prisma quadrangular reto. E, prisma triangular reto. Eu vou girar essa figura. Qual é a definição de prisma? 2 polígonos paralelos. Eles formam a base. E as laterais são formadas por retângulos. Vamos girar. Aqui nós temos a base e aqui outra base. Triangular. Vamos completar aqui unindo os 2 triângulos pelos vértices, nós temos retângulos. E observe que esta aresta com esta, ela forma um ângulo de 90 graus, então é reto. Então nós temos um prisma de base triangular reto. Letra E, por definição de prisma. Muito simples, não é? Contemple, vamos para a próxima. Questão 149 da prova azul do Enem de 2017. A figura ilustra uma partida de campo minado. O jogo presente em praticamente todo computador pessoal. 4 quadrados em um tabuleiro
16 por 16 foram abertos e os números em suas faces indicam quantos dos seus 8 vizinhos contêm minas a serem evitadas. O número 40 no canto inferior direito é o número total de minas no tabuleiro cujas posições foram escolhidas ao acaso, de forma uniforme, antes de se abrir qualquer quadrado. Em sua próxima jogada, o jogador deve escolher dentre os quadrados marcados com as letras P, Q, R, S e T, um para abrir, sendo que deve escolher aquele com a menor probabilidade de conter uma mina. Menor probabilidade, tá? Então, 4 quadrados foram abertos. Suas faces indicam o número de minas em torno dos 8 vizinhos. E o que nós queremos é a menor probabilidade. Aqui nós temos o quadro do campo minado. Aqui nós temos 2 minas, uma mina. Nós precisamos colocar aqui os 8 vizinhos em volta do quadrado que indica o número de minas, tá? O jogador deverá abrir o quadrado marcado com a letra A, P, B, Q, C, R, D, S, E, T. Solução. Então, nós temos que calcular a probabilidade de cada ponto desse. Eu vou aqui marcar os vizinhos do ponto P. É um quadrado 3 por 3. 3, 6, 9. Nesse quadrado eu tenho 2 minas no campo minado. E repara que esse ponto aqui é o ponto P. Então aqui eu tenho 9 quadradinhos sendo ocupados. Mas como aqui está ocupado pelo número de minas, eu tenho 8 vizinhos. 3 e 2, 5 e 3, 8. Certo? Eu estou marcando aqui os vizinhos com pontos vermelhos. Esse aqui eu não ocupo porque aqui tem um número, está aberto o número de minas. Então a probabilidade é 2/8. Vamos para a probabilidade de Q. Eu tenho 8 vizinhos e uma mina, então a probabilidade de Q é 1/8. Eu quero a menor probabilidade, 2/8 é maior que 1/8. Então corta a probabilidade de P, a letra A está fora. Vamos agora para o ponto S, depois eu analiso o R. Aqui eu calculei 1/8 é 0,125. Qual é a probabilidade de S? 4 em 8. Probabilidade de S é 4/8. Ora, 4/8 é maior que 1/8. Então, corta a probabilidade de S, porque nós queremos a menor probabilidade, e corta a letra D. Vamos analisar aqui em torno do ponto T. Então, no quadradinho de T, nós temos 3 minas para 8 quadradinhos. Então, a probabilidade é 3/8. 3/8 é maior que 1/8. Corta essa probabilidade, porque nós queremos a menor, corta a letra E, está fora. Muito bem, mas esse quadrado grande, ele é um quadrado 16 por 16, então tem 256 quadrados. A probabilidade de R, nós vamos analisar depois. Observe que ele não colocou nenhum ponto aqui, não significa que é 0, tá? Porque repara, nós temos 40 minas nesse campo minado. E aqui nós temos 9 mais 9, 18, 27, 36 quadrados utilizados nos 256. Mas nós temos quantas minas? 2 e 1, 3, 3 e 3, 6 e 4, 10. Então, das 40 minas, 10 já estão aqui, então sobram 30. Então, temos 256 menos 36 dá 220. E as minas nós temos 30. Então a probabilidade de R, que não está aqui, porque não significa que é 0, porque nós temos 30 minas ainda para serem distribuídas, então ele tem uma probabilidade de 30 minas em 220 quadradinhos. Corta o 0, então é 3/22 a probabilidade de R. Nós temos que comparar 3/22 com 1/8 para ver quem é menor. Eu vou fazer a divisão aqui de 3 por 22. Dá 0. 30 por 22 dá 1, sobra 8. 80 por 22 dá 3. Então aqui já está dando 0,13. Aqui é 0,12. 0,13 é maior que 0,12. Eu quero a menor probabilidade, já corto a probabilidade de R. Então corto a letra C. Então, quem ficou a menor probabilidade é a probabilidade Q. Letra B é a resposta do problema. Contemple, espero que você tenha entendido, que tenha sido claro para você. É óbvio que quando você lê o problema, você leva um tempo para entender, mas você tem que estar ligado nesses números aqui, ó,
nessas vizinhanças, tem que estar ligado no número de quadrados que tem o campo minado, que é 16 vezes 16, que dá 256. As minas que já estão abertas aqui, você deduz de 40. Calcula a probabilidade de cada ponto desse aqui, de ter uma mina, e vai escolher a menor probabilidade. Questão 150 da prova azul do Enem de 2017. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema de fixação de um dos pontos, a tela se despencou, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la. Aqui está a tela, o desenho. Aqui ela estava fixada e aqui ela despencou. Rente à parede, no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando-a em um ângulo de A, 90 graus no sentido horário, B, 135 graus no sentido horário, C, 180 graus no sentido anti-horário, D, 270 graus no sentido anti-horário, E, 315 graus no sentido horário. Bom, para resolver esse problema, vamos primeiro marcar um ponto aqui na figura pendurada originalmente. Vamos marcar esse ponto aqui, ó, marcar com um X. Aí ela despencou. Quem é esse ponto aqui? Ele está aqui embaixo. Ele girou para cá, ó. Estava para cá, girou para cá. Ele está aqui embaixo. Então, olha, repara que essa figura aqui, isso aqui é um quadrado, então isso aqui forma 90 graus. Mas o problema diz que com a linha horizontal e a figura formam 45 graus. Então, esse ângulo aqui é 90 graus mais 45 graus, que vai dar 135 graus. Então, você vai girar nesse sentido horário, 135 graus, né? 90 mais 45. Então, é letra B, depois que você entende, interpreta, e você escolhe um ponto para você analisar o giro, ok? É claro que você pode escolher um outro ponto, isso aí é com você, tá? Esse aqui foi o jeito que eu achei. Esse ponto, ele vai girar, né? Gira para cá. Então, aqui eu tenho 90 graus, com 45 aqui, 135. Então, se eu girar isso aqui assim, eu coloco na posição inicial. Questão 151 da prova azul do Enem de 2017. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Aqui está o quadro. A avaliação: excelente, bom, regular, ruim, péssimo. Média das notas. Então, excelente está aberto em 9, fechado em 10. Bom, fechado em 7, fechado em 9. Regular, fechado em 5, fechado em 7. Ruim, fechado em 3, aberto em 5. E péssimo, menor que 3. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior a sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Determinado aluno sabe que, se obtiver avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1, conforme quadro abaixo. Aqui está o quadro. Disciplinas de 1 a 5, notas que ele obteve, número de créditos por disciplina, está em branco a nota da disciplina 1. Vamos concluir o problema na próxima ficha. O bom é entre 7 fechado e 9 fechado. Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é A, 7, B, 7,38, C, 7,50, D, 8,25, E, 9. Então, eu trouxe aqui o quadro das disciplinas. A solução desse problema é uma questão de média. Então, para ele obter o bom, ele tem que ter média
7 ou mais. Então vamos botar 7 aqui. Então eu vou fazer o produto entre a nota e o seu crédito, número de créditos. Nós vamos multiplicar isso. Para a disciplina 1, eu chamei de x vezes 12. Então dá 12x. A menor nota que ele tem que conseguir para ser o bom é o 7. Então eu vou analisar aqui. 7 é igual x vezes 12, porque o número de crédito é 12. 12x. 8 vezes 4, 32, mais 32. 6 vezes 8, 48, mais 48. 5 vezes 8, 40, mais 40. E 7,5 vezes 10 dá 75. Vamos somar aqui, ó. 12, 16, 24, 32 com 10, 42. Essa soma é 42. Então, nós vamos somar 32 com 48, mais 40, mais 75, isso dá 195. 7 é igual a 12x mais 195 dividido por 42. 7 vezes 42 é igual a 12x mais 195. 7 vezes 42 dá 294, menos 195 é igual a 12x. 99 é igual a 12x. Vou cancelar 99 por 3 e 12 por 3, dá 33 quartos, igual a x. Quando eu divido 33 por 4, isso aqui vai dar 8, porque 4 vezes 8 é 32, bem próximo de 33. Então, a única nota com 8 aqui é o item D. Então, aqui você já pode parar a solução do exercício e marcar a resposta D. Mas eu vou fazer as contas. 33 dividido por 4 dá 8. 4 vezes 8, 32 para 33. 10. 10 dividido por 4 dá 2, sobra 2, 24 dá 5, 8 e 25. Resposta correta. X é igual a 8,25. Numa prova de múltipla escolha, você muitas vezes não precisa concluir todo o cálculo. Quando você chegou, aí você olha para as alternativas e já faz a escolha. É menos tempo que você perde. Não se esqueça, você tem que vencer o tempo nessa prova. Vamos para o próximo. Espero que você tenha entendido. Esse não é um problema difícil. Questão 152 da prova azul do Enem de 2017. A água para abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por 2 reservatórios idênticos em formato de bloco retangular ligados entre si por um cano de entrada, conforme ilustra a figura. Aqui está o cano de entrada, primeiro reservatório, segundo, entra a água por aqui e depois a água que está no primeiro passa para o segundo reservatório. Eles são conectados. A água entra no sistema pelo cano de entrada no reservatório 1 a uma vazão constante. E ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que inicialmente os 2 reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos abaixo melhor descreve a altura H do nível da água do reservatório em função do volume de água no sistema? Item A, nós temos aqui esse gráfico linear, tem esse aqui em curva, este outro aqui linear com uma estabilização, né? Feito uma escadinha aqui também, e outra curva voltada para baixo. Muito bem, observe o seguinte, esse gráfico em curva, eles estão fora, que a água, ela vai entrar, a vazão é constante, então ela entra sempre na mesma velocidade. Então a tendência dela é linear e não em curva. Então os 2 gráficos em curva estão fora. Aí começa a entrar a água vai entrando no reservatório, é constante, tá? Então, repara que quando ele chega no nível de alimentar o segundo reservatório, ele vai estabilizar o nível, certo? Então, embora esse aqui seja linear, ele dá um crescimento sempre como se a água crescesse, o fluxo fosse enchendo sempre da mesma forma, e não é verdade. Então esse gráfico está fora. Mas aqui ele enche, aí ele começa a passar para o segundo reservatório. Só que esse reservatório está vazio, ele vai começar a encher e a água aqui vai caindo devagar. Então ele não enche na mesma proporção, na mesma velocidade que enchia o primeiro reservatório. Ele vai enchendo mais devagar. Então, esse exemplo aqui, embora ele esteja correto até um determinado ponto, essa inclinação da curva aqui está muito inclinada
para quando vai encher o reservatório, porque ele diminui o fluxo de entrada. Então aqui ele tem que dar um decaimentozinho, ele tem que cair um pouco. Ele diminui a velocidade de entrada, porque a água passa aqui, aí entra aqui, cai, começa a encher. Ele não enche na mesma velocidade. Então é isso que acontece, sai a letra C e fica a letra D como resposta do problema. Então isso é análise gráfica. Você tem que analisar o gráfico imaginando essa situação, certo? E imaginando como é que fica ela representada nos eixos cartesianos. Contemple. Muito bem. Questão 153 da prova azul do Enem de 2017. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais uma preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão entala em viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Lourenço da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à ponte de pedra na capital. Este veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustra na foto. Aqui está o caminhão entalado no viaduto. Olha os tubulões que ele tem. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 60 centímetros ou 0,60 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. Quer dizer, daqui até aqui a carroceria tem 1,30 m. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. Agora nós vamos passar para a próxima ficha. O problema ainda não terminou. O raio externo dos canos, esse raio aqui, desses tubulões, aqui é de 60 centímetros, enfatizando que essa altura aqui é 1,30 m. Então aqui está uma vista por trás dos tubulões, mostrando o raio de cada círculo deste aqui. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, de 0,5 metro, menor que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que este caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão? Item A, 2,82 metros. Item B, 3,52. C, 3,70. D, 4,02. E, 4,20. Agora nós vamos proceder à solução do problema. Eu tenho uma margem de segurança de 0,5 metro. Isso é importante. 1,70 é a aproximação para a raiz quadrada de 3. Nós vamos usar isso. Eu simulei aqui o viaduto e aqui os círculos dos tubulões, dando essa margem de segurança que é de 0,5 metro. Simulei aqui os pneus e a altura do chão até a carroceria é 1,30 m. Essa distância aqui de segurança é 0,5 metro. Eu preciso determinar esta altura aqui. Para determinar essa altura, eu sei que aqui é 60 centímetros, que é o raio, e aqui é 60 centímetros, mas eu não sei essa altura aqui, esse pedaço. Então eu vou unir os centros dessas circunferências e eu vou ter aqui um triângulo equilátero. Por quê? Aqui é 60 centímetros, com 60 dá 1,20 m de lado, 60 mais 60 dá 1,20 m, e 60 mais 60 1,20 m. Então isso é um triângulo equilátero. Eu preciso calcular a altura desse triângulo equilátero. Eu vou separar aqui, nesse gráfico que eu fiz aqui, 60, 60, aqui 1,30 m, e aqui eu tenho uma altura H que eu tenho que calcular. Então, a altura do viaduto, H grande, vai ser os 50 centímetros de segurança, mais esta altura H aqui, que é a altura desse triângulo equilátero, mais 60 centímetros daqui, e mais 60 daqui dá 1,20 m, mais 1,30 m daqui de baixo. Então, ficou 1,20 m mais 1,30 m dá 2,50, mais 50 dá 3. Então a altura do viaduto vai ser esse H verde mais 3 metros. Nós temos que determinar isso, então é importante calcular essa altura. H é a altura do triângulo isósceles ou equilátero. Eu posso calcular pela fórmula da altura, mas quem não sabe pode usar Pitágoras, porque esse triângulo aqui é retângulo. Então eu tenho aqui 1,20 m ao quadrado, mais
é igual a h ao quadrado mais 0,6 ao quadrado. Ora, 12 ao quadrado é 144. Eu conto duas casas decimais, dá 1,44. 6 ao quadrado é 36. Conto duas casas decimais, porque 1 vezes 2 dá 2. Então, duas casas decimais. Então, h ao quadrado é igual a 1,44 menos 0,36. h ao quadrado é igual a 1,08, que vai dar essa diferença aqui. 144 menos 36 dá 108. Conta duas casas decimais. h é igual. 108 é 3 vezes 36, ou 3 vezes 0,36, porque é um número decimal com duas casas decimais. Então, h é raiz quadrada de 3 vezes 0,36. A raiz quadrada de 0,36 é 0,6 vezes raiz de 3. O problema deu que a raiz de 3 é 1,7. Então, 0,6 vezes 1,7... h é igual, 6 vezes 7, 42, vão 4, dá 1,02. Bom, isso é a altura desse triângulo aqui. Então, eu vou somar 1,02 com 3, dá 4,02. Está feito aqui o problema. 4,02, item A, 2,82, item B, 3,52, C, 3,70, D, 4,02 e E, 4,20. Então, a resposta é letra D, 4,02. Mas eu vou resolver ainda esse problema usando a fórmula da altura do triângulo isósceles, ou pela fórmula do triângulo, H é L raiz de 3 sobre 2, mais L, o lado é 1,20, e aqui eu usei o L pequeno, aqui o L maiúsculo, mas não tem problema não. Então, H é 1,2 raiz de 3 sobre 2. 1,2 dividido por 2 dá 0,6. H é 1,7 vezes 0,6, H é 1,02. A altura do viaduto é meio mais H mais 1,20 mais 1,30. Isso vai dar H mais 3, que é igual a H, 3 mais 1,02, H é 4,02. Resposta A, B, C, D ou E? É a D, que é 4,02, letra D de dado. Não é muito fácil não, porque você tem que enxergar aquele triângulo unindo os 3 centros das circunferências. É aí que está a dificuldade do problema. Questão 154 da prova azul do Enem de 2017. Um menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa com pontos numerados que representam 5 locais de interesse, entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções. A partir do ponto em que você se encontra, representado pela letra X, ande para o oeste, vire para a direita na primeira rua que encontrar. Siga em frente e vire já à esquerda na próxima rua. A padaria estará logo a seguir. Então, aqui está o mapa. E aqui do lado está o sistema de orientação. Norte, sul, leste, oeste. Você está no ponto X. A padaria está representada com o ponto numerado com A1, B2, C3, D4, E5. Então, vamos marcar o X. Do X, você vai para oeste. Está aqui, oeste. Vire à direita. Então, vire à direita aqui. Na primeira rua, siga em frente e vire à esquerda. Vire à esquerda. Então, aqui, vire à esquerda. A padaria está no ponto 1. Então, letra A. Muito fácil, né? É só seguir a orientação. Questão 155 da prova azul do Enem de 2017. 3 alunos X, Y, Z estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado neste curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Aluno X, Y, Z, primeira prova, segunda, terceira, quarta, quinta, e aqui na horizontal estão as notas de X, as notas de Y, as notas de Z. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará ou ficarão reprovado ou reprovados?
A, apenas o aluno Y. B, apenas o aluno Z. C, apenas os alunos X e Y. D, apenas os alunos X e Z. E, os alunos X, Y, Z. Ora, como ele tem 5 provas e a média é 6, para ficar aprovado, eles têm que ter, a soma das notas tem que dar 30 ou mais. Então vamos somar. 15, 25, 31 pontos. Aqui, 7 com 9, 16... 16, 25, 30 pontos. Então, observe que o aluno X e Y já estão aprovados. O Z, 15 com 8, 23, 29. Tem menos que 30 pontos, então ele está reprovado, porque nós queremos os alunos reprovados. Então, o aluno Z, ele está reprovado. Então, apenas o aluno Z. Item B como resposta. Questão 156 da prova azul do Enem de 2017. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho desta tampa, ela afastou as hastes do compasso de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C. A ponta do grafite está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Aqui está o eixo. Aqui está o compasso. 120 graus que ela abriu. Este lado mede 10 centímetros, este 10 centímetros, e aqui é o raio da tampa da panela. Após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na fabricação de acordo com os dados. Vamos para a próxima para ver que dados são esses. Tipo de material: 1, 2, 3, 4, 5. Intervalo de valores do raio. De 0 aberto a 5 fechado é material 1. De 5 aberto a 10 fechado é o 2. De 10 aberto a 15 fechado é o material 3. De 15 aberto a 21 fechado é o 4. E de 21 aberto a 40 fechado é o 5. Vamos ver o que ele quer. Considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será A1, B2, C3, D4 e E5. Solução. Aqui nós temos a fotografia do compasso. Então, cada lado do compasso mede 10 centímetros. Então, isso aqui formou um triângulo e aqui em cima mede 120 graus. Eu baixei a altura desse triângulo. Ele é isósceles porque ele tem dois lados iguais. Este segmento aqui é o raio. Quando eu baixo a altura, eu divido esse segmento na metade. Então, eu tenho o triângulo isósceles, que é o triângulo ABC. O triângulo que eu baixei a altura, aqui mede 10 centímetros. Ele é um triângulo retângulo, que é 60 graus, porque era 120, dividiu ao meio, porque o triângulo é isósceles. Esse segmento é a metade do raio. Então, eu posso usar uma relação trigonométrica. Eu tenho que o seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, é R sobre 2 dividido por 10. Então, quem é o seno de 60? Eu vou fazer aquela tabelinha. Os ângulos notáveis: 30, 45, 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide por 2, vamos lá, divide por 2. Extrai a raiz quadrada do 2, do 3. A raiz quadrada de 1 é 1, por isso eu não extraí. Raiz de 3 e raiz de 2. Então, eu tenho seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho raiz de 3 sobre 2 é igual a raio dividido por 2 vezes 10. Cancela o 2. Então, o raio vai ser 10 raiz de 3, mais raiz de 3 nós vamos tomar como 1,7. Então, o raio é 1,7 vezes 10. O raio é 17. 17 está no tipo de material 4, porque ele está no intervalo de 15 aberto a 21 fechado. Então, é o 4. Letra D. Interessante esse problema.
Questão 157 da prova azul do Enem de 2017. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola. Tá aqui, a pérola estava faltando aqui, ó, bem aqui onde ele está apontando. Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham 3 diâmetros iguais a 4,025 milímetros, 4,100 milímetros, 3,970 milímetros, 4,080 milímetros, 3,099 milímetros. O joalheiro colocou na pulseira a pedra cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a 3,099, 3,970, 4,025, 4,080, 4,100. 4 milímetros. Eu tenho uma pérola que tinha 4 milímetros e nós vamos começar a analisar nessa ordem da pérola menor. Então ela está aqui. Nós temos duas pérolas com diâmetro menor, que é a original. E nós vamos equalizar 4 milímetros. Como aqui tem 3 casas decimais, nós vamos botar 4,00 milímetros. E nós vamos fazer a conta. 4 milímetros menos 3,099. Algumas pessoas têm dificuldade de fazer esse cálculo. Então, vamos esquecer a vírgula e ler 4.000 e 3.099. Então, qual é a diferença entre 4.000 e 3.000? É 1.000. Vamos supor que em vez de 99 fosse 100. Então, 1.000 menos 100 dá 900. Mas eu botei mais um, então é 901. Agora, eu equalizo com as casas decimais. 0,901, ok? Fica mais fácil. Pega 4.000, agora eu vou comparar com 3,970. Então, a diferença entre 4.000 e 3.000 é 1.000. 1.000 menos 970 é 0,30. Então, 0,30. Vamos botar a casa decimal. Quem é maior, 901 ou 30? É 901. Então, ele está fora porque nós queremos o diâmetro mais próximo da pedra original. Então, sai a letra A. Agora nós vamos aqui para 4,025. É maior que 4.000. Agora a pedra original é menor, as outras são maiores. Então ficou 4,025 menos 4.000. Essa é muito fácil, né? Dá 0,25. Então, 0,25, aqui eu tenho 25 e aqui eu tenho 30. As casas decimais estão iguais, então eu vou ler só o número, 30 e 25. Quem é menor? 25, então corta esse aqui. O 3.970 sai fora, então a letra B sai fora. Então agora é 4.080. 4.080 menos 4.000 dá 0,80. Equaliza as casas decimais. Quem é maior? É o 25, é o 80, é maior que 25. Então sai o 80, sai a letra D. Então vamos para a próxima. 4.100 menos 4.000 vai dar 100. Equalizou, né? Quem é maior é o 100, então sai fora a letra E, ficou quem? O 4025, que é a letra C, e é a pérola que ele colocou na pulseira para reposição. Muito fácil, né? Letra C. Terminou a nossa segunda parte da prova azul do Enem. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê um joinha, toque o sininho para receber as notificações. Muito obrigada pela sua audiência, espero que você tenha tirado um bom proveito.